Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Comida abacaxi, mora no mar. E a bola amarela, espirra! E aí, galera? E aí, galera? Estamos começando mais um Cozinha De sobrevivência. Push by serpents. Bom, pessoal, Hoje nós vamos fazer o... Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. churros e o creme de maracujá. Não é mousse de maracujá. Por que que não saiu mousse de maracujá, Adriel? Por que, Adriel? Por que, Adriel? Por que, Adriel? Porque precisa do chantilly para fazer o mousse. Pessoal, antes da gente falar da história e da curiosidade do dia, Vamos falar do quê? a gente fez um curso essa semana ótimo de cozinha. Querendo agradecer a um professor nosso que nos ajudou muito, nos dando conhecimento a mais. O nome dele é Wilson Tiburtino. Ele é fera e eu queria uma salva de palmas para ele. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bom, pessoal, voltando a falar do nosso prato, que vai ser o Churros churros com creme de maracujá, maracujá. né? É isso aí. E então vamos falar um pouco da história do nosso prato e depois vamos à curiosidade do dia, só que hoje a curiosidade do dia não tem fantasia. Você já viu o rinoceronte comendo? Pô, De onde é proveniente o churros? é um alimento de origem ibérica. Mas muito popular nos países ao-americanos, Au, au. latino. É um doce preparado à base de farinha de trigo e... Água. Mas os portugueses, quando viajaram para o Oriente, inovaram no modo de fazer a massa. Sabe como? Como? Eu esqueci. Os portugueses viajaram para o Oriente e trouxeram novas técnicas alimentares. Eles pegaram a massa conhecida como Yunzum, Yozagili, Yozageli. Eles pegaram a massa conhecida como Azegili, Geli, Modificaram ela para um aspecto de estrela e assim foi feito o churros. Porque eles não tinham a habilidade de puxar massa que os chineses tinham. É verdade? Vem pra cá! E o creme de maracujá? Creme de maracujá? O creme de maracujá? Na verdade, nós não vamos explicar a história do creme. Não. Como nós fazemos em casa esse prato e chamamos de mousse, nós vamos falar a história do... Mousse. Qual é a origem do mousse, Adriel? Qual é a origem do mousse? Je vous trouve Français. François. O mousse, ele não necessita ir pro fogo. A não ser se for para derreter um chocolate. Ou um chocolate. Para armazenar ele, pode congelá-lo. Ele fica até algumas semanas congelado. Mas se você descongelá-lo, tem que... Comer imediatamente. Na Roma Antiga, existia uma mistura de mel com vinho que se chamava Muslo! Muslo! com as modificações do latim, a palavra se tornou musla. Musla! E com o passar do tempo, quando foi para o francês, se tornou Mousse! mousse. Mousse! Significa o quê? O quê? Uma coisa leve Espumosa! e com textura. Estável. Não é nosso caso. Tá na hora da curiosidade do dia! Qual é a curiosidade do dia? A curiosidade é que eu tô sem ar. Curiosidade do dia? Qual a curiosidade do dia? Diga qual é a curiosidade. É fácil a curiosidade do dia. Eu esqueci. Não, eu lembrei, pera. É sobre o cravo da Índia. O cravo da onde? Da Índia. O que é que tem o cravo da Índia? O cravo da Índia, ele serve para várias coisas, além de
botar no Tender. chá. Ele serve para espantar os mosquitos, os insetos da sua cozinha. Você coloca ele no recipiente aberto na cozinha e ele espanta todos os insetos e todos os mosquitos. Por quê? Porque os insetos odeiam cravo da Índia. Mas por quê? Porque cravo da Índia é muito ruim. Mas por quê? Então, sério. Sabe por que o cravo da Índia espanta os bichos? Por quê? Porque ele tem uma substância chamada eugenol, que é aquele cheirinho dele que sai. E sabia que também que o cravo da Índia, eles ajudam no combate do mosquito da dengue? Além de espantar o mosquito com cheiro, ele mata as larvas dessa praga. A gente acabou de pesquisar. Aqui, ó. Agora você deve estar perguntando, o que o cravo da Índia... Tem a ver com a nossa receita. Ó, Mas a gente achou interessante falar pra vocês a história do cravo. Chega de enrolação, galera. Já passou muito vídeo, muito tempo. Agora tá na hora da gente parar. para a festa. A cozinha. Chegamos na Chegamos na cozinha. Nós vamos fazer o nosso creme de maracujá com chocolate. E os churros. Então vamos aos ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, meia lata de suco de maracujá, 500 gramas de chocolate, uma caixa de creme de leite, mais creme de leite. Esses ingredientes são para preparo somente do creme de maracujá. Então vamos preparar ele rapidinho. Vamos? Vamos! Primeiramente, pessoal, nós vamos derreter o nosso chocolate no micro-ondas, certo? Você coloca 30 segundos, dá uma misturadinha, coloca mais 30 segundos, dá outra misturadinha. É rapidinho, viu? Só mistura pra ele não queimar, tá bom? Bom, pessoal, o chocolate derretido. E não esqueça, pessoal, que o chocolate é da sua preferência, tá? Vamos começar a fazer o creme. Adicione uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite. Quando a gente diz que a gente usa meia lata de suco de maracujá, é meia lata. Nós adicionamos suco da lata de leite condensado e meia lata de suco de maracujá. Agora a gente bate. Após bater, nós adicionamos outra vez. Olha a consistência dele, pessoal, viu? A gente não vai botar gelatina em pó. É só não bater muito no liquidificador. Exatamente. Vai ficar no congelador agora meia hora, que é o tempo que nós fazemos o gana. Agora! Nós vamos fazer os churros! Tá! Foi isso que a gente disse. Agora a gente vai fazer os churros. Tá? 480 ml de água, 250 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de manteiga, uma pitada de sal. Canela e açúcar para empanar o churro. Coloque a água, a manteiga e a pitada de sal numa panela e espere a manteiga derreter e a água ferver. Água fervida, vamos jogar aos poucos a farinha de trigo e misturar. Depois da farinha desgrudar da panela, bota ela na mesa e vai trabalhar com ela com a mão agora. Bom, galera, como a gente falou pra vocês, a gente não vai usar aquela maquininha de apertar, de fazer os churros, porque é difícil a gente ter em casa aquela maquininha. Se sua mãe tiver, ótimo. Se não tiver, vamos fazer os churros na mão. Vamos, Adriel? Vamos. Você faz o cilindro, não muito fino, corte as pontinhas, deixe dessa forma assim, ó. Tá um churros gostoso. Se você quiser fazer aquele churros do Chaves, bem grandão, é só você, ó, abrir bem a massa. Aí vai ficar o churros do Chaves. Como a gente não vai fazer o churros do Chaves, a gente vai fazer o churros menorzinho. E vamos fazer também mini churros, que é o menor que isso. Vamos fazer o resto da massa agora. Vamos colocar agora os churros para fritar. Já colocamos, você viu, é só colocar eles no óleo quente e esperar. Bom, pessoal, depois de frito, a gente coloca direto na mistura de açúcar com canela e... tá divino. Vamos fritar o resto dos churros e já já a gente conversa. Bom, pessoal, nós vamos terminar agora o nosso creme de maracujá. Ele já passou 30 minutos no congelador para ficar bem durinho. E agora nós vamos fazer o gana. Coloque o chocolate na panela, depois coloque a caixinha do creme de leite, coloque tudo que eu gosto dele bem cremoso e misture. Bom, pessoal, 30 minutos no freezer. Ele fica numa consistência bem legal, ideal para a gente botar o nosso ganache em cima, que o nosso ganache está quente. Vamos botar o ganache e vamos levar mais 15 minutinhos, 20 minutinhos pro freezer para ele endurecer. Vamos pegar agora nossas receitas e vamos misturar para você fazer um prato bem legal em casa. Você pega os churros, bota no cantinho do prato. Como são churros de vários tamanhos, não tem problema não. Pega
o nosso mousse, que ficou ó, bem durinho. E ó, joga aqui em cima dele, ó. Tá vendo? Delícia. Depois, pega aquele restinho de ganache que sobrou na panela. E ó, aquele fio de chocolate, ó. Ó, que maldade. Então esse foi o nosso prato de creme de maracujá com churros e o ganache. Ganache do creme. E aí galera, gostaram da nossa receita? Gostaram? Muito legal, né? Show de bola. Só que, pessoal, a gente queria fazer parar um pouco de brincadeira, né, Adriano? E falar um pouco sério. Então a gente queria pedir pra vocês, por favor, tomem muito cuidado na cozinha, certo? Principalmente quando estiver mexendo com óleo. Com óleo, fica mexendo, se explodir, desliga o fogo, sai de perto, espera esfriar. De preferência, coloque uma tampa em cima do Se óleo explodir, quente, porque se explodir, não acerta em você. Não fiquem com medo de fazer a receita, não precisa ter medo. Os maiores acidentes acontecem na cozinha. Se a gente olhar as estatísticas de queimadura e outras coisas, todas praticamente partem da cozinha. E se no caso vocês se queimarem, né, cozinhando, o que você faz? É lavar com água e sabão e ir no médico mais próximo, porque só ele pode dar o diagnóstico final. Não passem pasta de dente, não passem pastas amarelas, cremes, não passem, porque essas coisas podem acabar dificultando o tratamento no futuro. Agora vamos pra parte legal, galera. Vamos É isso aí. ao nosso vídeo. Vocês gostaram da receita? Mais uma vez eu bebi. Prendi a mão. Eu vou largar isso. Agora vocês podem ver aqui atrás que a gente tá com nossa logo. Estamos melhorando cada vez mais. Isso sabe por causa de quem? Por causa de você aí. Você que nos assiste, vocês que compartilham os vídeos. A gente queria mais uma vez agradecer. Obrigado. Obrigado. Palmas para vocês. Né? Queremos agradecer ao amigo meu, Felipe Benevenuto, que está ajudando a gente, compartilhando também os vídeos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Continuem compartilhando. Dê like, divulgue like. mais. Um beijo pra todos vocês. Beijo. E... Doleta, vai.